Olá, meus irmãos, paz já com todos. Quero compartilhar um texto contigo que está na Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo 22 vai contar quando Jesus anda sobre as águas. Mas eu quero frisar em algo para que nós possamos compartilhar juntos, isso entre irmãos, isso entre família. Quando a tempestade se levanta e os discípulos estão assustados dentro do barco, assim como, quem sabe, muitos de nós estamos, um deles salta e mostra para nós a diferença, né? Temos música acerca dele, muitas pregações. Pedro, quando ele sai do barco, vai andar sobre as águas. Porém, a Bíblia nos diz aqui que a partir do momento em que ele diz assim, Senhor, se és tu, me manda aí ao seu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, me salva. Uma palavra rápida para que possamos compartilhar e orar em cima disso, que me desperta a atenção e sempre me despertou, é que Pedro, enquanto olhava para Jesus, Pedro não afundava. Pedro, quando começou a reparar no vento, ele começou a afundar. Eu te digo, esses dias, aonde você tem olhado, para onde você tem olhado, o que você tem visualizado? Uma coisa é certa, nós sabemos do poder desse vírus, nós sabemos o que ele tem feito de arraso nas nações. Mas será que não é hora de nós pararmos de olhar um pouco para o poder do vírus e começar a olhar para o poder de Jesus? Uma tempestade estava fazendo com que os discípulos ficassem à deriva no meio do barco. A nação brasileira está caminhando para estar à deriva dentro das suas casas. Estamos perdidos, sem direção. Vemos briga de autoridades, presidentes, governadores, prefeitos. Porém, uma coisa é certa, seja na calmaria ou na tempestade, sempre coloque seus olhos em Jesus. Quando você focar os olhos nele, você vai conseguir caminhar sobre as águas. Eu quero te desafiar nesses dias a você dar mais crédito ao que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada, o que o Espírito Santo fala com você, do que a mídia fala. Quando nós olhamos, você vai ver, hoje é certo, a Rede Globo batendo pesado numa briga política. E você vê outros noticiários, outros jornais, outros canais, Record, Band, querendo dar uma esperança no meio de tudo isso. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas eu sei que no meio da tempestade, precisamos continuar remando, que o Senhor Jesus vai nos encontrar. Ainda que esse dia não clareie, porque a gente é acostumado a ver o que a Bíblia diz, que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas nos discípulos, Deus os surpreende. Ainda que eles não conseguissem ver, ainda que a tempestade estava tomando conta de tudo, ainda que eles estavam assustados, Jesus veio caminhando sobre as águas em direção a ele. Eu profetizo que ele venha ao nosso encontro. Ainda que você não possa sair da sua casa e ir para a igreja, nós temos aí, a igreja pode ficar aberta, mas não pode ter culto. Ainda que você não possa vir de encontro a ele no meio dessa tempestade, no meio dessa crise, mas ele pode vir ao seu encontro sobre as águas, sobre essa tempestade. Então creia que essa noite, seja tarde, então creia que esse momento o Senhor Jesus está em direção à sua casa. E a bênção dele chega sobre você e sobre a sua família. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, Deus, nós cremos no poder do Senhor. Cremos, ó Pai, que esses dias nós, ó Pai, estamos trancafiados, ó Pai, muitos já desejando sair de casa, sair desse confinamento, questionando, ó Pai, se é a melhor decisão ou não, mas ainda em obediência às autoridades. Estamos, ó Pai, reunidos como igreja à distância, Deus. Senhor, mas pedimos que o Senhor, ó Pai, venha de encontro a nós. O Senhor, ó Pai, encontrou seus discípulos, ó Pai, com medo, assustados no meio do mar, e foi de encontro a eles. Nos encontre em nossas casas, nos encontre onde estivermos, e que a sua boa mão, ó Pai, seja sobre nós. Nos abençoe nesse tempo, ó Pai, difícil. Nos ajude, ó Pai, a sustentar, Deus, a passar por tudo isso. E que a sua boa mão nos garanta a vitória, porque nós cremos, ó Pai, que assim como o Senhor entrou no barco e repreendeu a tempestade, cessou a tempestade, assim entre em nossa casa e faz cessar essa tempestade que nos cerca no nome de Jesus. Amém? Qual tempestade você tem passado além disso? Quem sabe aí esses dias dentro de casa acabou surgindo outras coisas. Quem sabe a tempestade não é apenas o coronavírus, mas é a saúde. Quem sabe é saúde física, mental, porque a gente tem irmãos também passando por chikungunya, dengue e quem sabe outras enfermidades.
quem sabe as suas emoções, converse aí com a sua família, compartilhe, ore em cima disso. Quem sabe já é a preocupação com as finanças, coloque isso diante de Deus, Deus vai dar a vitória para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, fica na paz.